Oi, pessoal. Estamos iniciando o nosso quarto episódio do podcast, o podcast do CAFT. Então, se você não conhece o podcast do CAFT, entra lá no nosso YouTube, marca a gente lá. A gente tem 3 episódios que você vai gostar muito. Então, se você quer escutar sobre qualidade de vida, se você quer se interagir sobre saúde, entra lá. E olha, eu estou aqui do lado da minha grande parceira, que é a Tamara Borja, a nossa nutricionista. Tamara, bem-vindo novamente. É isso. Né? Sou aqui a voz da saúde, a voz feminina desse podcast. E a gente está com a Érica Vidal. Conta pra gente, Vitor, quem a gente está recebendo hoje? Olha, eu vou te falar uma coisa. A Érica eu não conhecia. Eu fui conhecer ela de Instagram. Por intermédio, na verdade foi até engraçado, porque eu estava procurando alguém que fizesse teste ergométrico em bicicleta, e eu achei a Érica, e aí acabei entrando em contato com ela, e foi assim que eu conheci. E depois vendo o histórico dela, porque a Érica ela é uma cardiologista um pouco diferente do que a gente conhece dentro do mercado. Uhum. E a Érica, além de ser cardiologista, ela fez pós-graduação em medicina do esporte, ela fez em psicologia positiva, não é isso? Ela tem acho que tem uma outra pós-graduação, que ela vai falar um pouco sobre isso. É empresária, porque tem uma clínica, ela montou uma clínica hoje, que eu posso dizer que é uma clínica diferente. E a gente sabe bem como isso é um trabalho duro. Não, é empresária. Empresária aqui no Brasil a gente sabe como que é. É mãe de 2 filhos, né? E nas horas vagas é maratonista. Ainda então, faz isso. Tem né? tudo a ver com o CAFT. Acho que a nossa conversa vai render para todos os lados. Isso. Érica, eu te agradeço muito por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. A gente está iniciando esse podcast, mas é uma pessoa totalmente diferente, com uma outra visão da cardiologia esportiva, e é por isso que eu queria trazer você aqui. Então, eu te agradeço, né, de ter vindo, e eu tenho certeza que o papo vai ser muito interessante, que tem muita coisa para perguntar para você. Tá certo. E Érica, começa contando pra gente, assim, quem é você, como é que foi sua escolha de carreira, os caminhos que você percorreu para chegar nesse currículo que o Vitor trouxe pra gente. Tá, então primeiro é um prazer, Vitor, Tamara, Obrigada. estar recebendo aqui o convite de vocês e poder participar desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque exercício está em alta. Isso. E é muito importante a gente falar sobre isso. Na verdade, a minha formação, você falou todo o meu histórico aí, na verdade, que o principal foi o final, a corrida, né? E o exercício. Eu sempre gostei muito. E desde a faculdade eu já fui me embrenhando para essa área do esporte, do exercício. Na faculdade não tinha o exercício como uma ferramenta de saúde, era mais tratamento de doença. E quando eu entrei na faculdade eu já queria cardio, então eu já fui para cardiologia pensando ali em reabilitação. Então eu fiz a minha caminhada toda nesse trajeto, inclusive aqui do lado, né? Fiz aqui no Laranjeiras, aqui do lado. Então, no Instituto de Cardiologia, né? Isso. Aqui no Instituto de Cardiologia. E aí eu fiz minha especialização voltada para o exercício, tá? E aí no 4º ano de residência, 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, e eu resolvi fazer o meu 5º ano de especialização, que era reabilitação cardíaca e ergometria. Eu relutei um pouquinho. E você fez com? Fiz com o Salvador Serra, lá no IECAC. E aí eu relutei no início, porque eu falei, poxa, eu já morava lá pro lado lá do Recreio. Vi pra Zona Sul, mais um ano inteiro lá pro Maitá. Falei, nossa, tá bom, mas eu vou. Se eu não gostar, eu paro no meio e desisto. Mas é isso que foi o grande determinante da minha transformação, pensando na minha carreira, né? E aí, durante a minha especialização lá em ergometria e reabilitação, eu fiz nutrologia. Por quê? Porque a minha seguinte visão era o seguinte: se o paciente senta na minha frente e me pergunta por que eu posso comer, o que eu não posso, eu sou hipertensa, eu falei, pô, eu preciso começar a ter esse conhecimento. E aí foi quando entrou a nutrologia para eu conseguir ter uma ferramenta maior. Dar um direcionamento. Eu sabia falar um pouco, né? E aí, depois... Mas eu, nessa época eu não pensava em saúde especificamente. Só que me incomodava muito ficar esperando as pessoas ficarem doentes para começar a tratar. E por que o exercício, sendo uma ferramenta de saúde, de transformação em indivíduos que já são doentes, por que eu vou esperar eles ficarem doentes para começar a tratar? Mas a faculdade te ensinou isso? Não, a faculdade só ensina a doença, né? Isso, e como é que eu reverto a doença? Né? Eu tento
minimizar os efeitos colaterais da doença. A gente não aprende sobre saúde. E aí foi uma coisa que chamou muita atenção no seu perfil, que você fala muito da cardiologia preventiva. Sim. Conceitua aqui pra gente o que é a cardiologia preventiva e como que você conduz isso na prática? Então, a minha visão é a seguinte da doença cardiovascular. Como se eu estivesse olhando um mar, eu não quero ficar esperando o iceberg emergir a água. Eu quero olhar o que está por debaixo. E é o que geralmente a gente trata, mas não de uma forma efetiva. Que quando o iceberg vai se formando, a quantidade de gelo que tem embaixo da água é absurda. E quando ele emerge, aquilo ali que é a doença cardiovascular. Então, um infarto não acontece de uma hora para outra. Então, a minha visão é o seguinte, eu tenho que pegar essa galera que está exposta a diversos fatores de risco e começar a tratar o que está por debaixo. Que aí entra o sedentarismo, entra uma pressão que não é efetivamente tratada, tentando olhar mais para o que a pessoa pode assumir de responsabilidade e não só ficar esperando um remédio curar. E nesse momento surgiu a cardiologia, essa ideia da cardiologia preventiva, junto ali com a medicina do esporte. A psicologia entrou porque uma hipertensão, uma taquicardia, uma crise hipertensiva, qualquer que seja a alteração, sempre tem um fundo emocional associado. Eu precisava abordar essa pessoa além dos fatores clássicos da... Eu amei a analogia com iceberg, porque é exatamente isso que é uma placa de ateroma, né? Sim. A placa de ateroma, ela vai se formando ali, para quem não sabe, né? Você tem a veia e você vai tendo depósito ali de gordura e colesterol que vai se tornando rígido e pode obstruir aquela artéria. E aí tem tudo a ver com esse iceberg que vai se formando. Não, com certeza. E eu acho interessante porque um médico fazer uma pós-graduação de psicologia, quer dizer... É um cuidado enorme com o outro que está sentado. Mas é uma coisa bem atípica, né? Sim. Mas a ideia de você ter feito a psicologia positiva foi qual o intuito que você... Eu consegui abordar meus pacientes, entender profundamente o que estava acontecendo, ter um pouco mais de empatia e também ter mais ferramenta para eu conseguir ajudá-lo a sair daquela enrascada. Porque eu falava, tá bom, tá com a pressão alta, beleza, eu tenho que ter um remédio. Isso. Mas se a pessoa tá com uma crise de ansiedade, tá com um quadro mais depressivo, nível de estresse elevado, aí a visão da psicologia vai me ajudar a pessoa entender aquela situação, com o contexto dela, olhar as situações de uma forma diferente. Então, me deu ferramenta de eu conseguir olhar e ajudar os pacientes de uma forma diferente. Mas assim, nessa época que você começou a fazer a especialização, você já corria, você já fazia atividade física? Você gostava disso? Então, eu sempre gostei. Eu fiz exercício desde a época lá da minha faculdade. Eu comecei a correr na faculdade, eu não conseguia correr. E na faculdade eu comecei de uma forma muito embrionária, assim, começar a correr e consegui correr meu primeiro quilômetro, que eu não conseguia. A gente namora desde os 16 anos e a gente uma vez viajou para Cabo Frio e os primos, todo mundo começou a correr na praia. Eu comecei a correr e eu não conseguia. Todo mundo foi embora, eu ficava. Falei, não é possível. E aí na faculdade eu comecei a correr, gostei e aí eu fiquei, né, praticando exercício. E aí, na época da residência, eu parei de fazer exercício. Foi nesse momento que eu entrei ali num colapso psicológico em relação a nível de estresse elevado. Hoje, olhando retrospectivamente, talvez eu estivesse num burnout ali. Isso. De muito trabalho, pouco exercício, privação de sono. E aí foi quando eu retomo o exercício naquela ocasião. Era em 2013. E aí, desde então, eu não parei mais. E a corrida voltou a ser uma realidade, que eu já corro já há muitos anos, sei lá. Então, já são 13 anos de resgate. Exato. E considerando, né, que muitas doenças hoje físicas, elas são psicossomáticas. Então, você foi muito pioneira lá atrás em trazer essa ferramenta para a sua prática de ajudar as pessoas exatamente antes da medicalização. Sim. Então, é uma coisa que realmente me chamou bastante atenção. Não, é porque quando a gente pensa, vamos dizer, quando você vai no consultório com um cardiologista, você tem aquele padrão. Sim. Você vai lá, faz o exame, medicação ou não, né? Vamos fazer atividade física, para você fazer atividade física, acertar a alimentação. E ponto. Sim. Né? Então, o tratamento tradicional normalmente é esse. E muitas das vezes, eu acredito que você receba muitos atletas, não profissionais, mas atletas amadores, que querem um algo a mais, querem escutar um algo a mais. Sim. Doutora, eu vou ter que tomar medicação? Não tenho que tomar medicação?
né? Qual o exame que eu tenho que fazer, qual o risco que eu tenho, enfim. Quer dizer, tem uma outra abordagem de pessoas que estão aí fazendo atividade física e querem uma coisa diferenciada. Eu acho que essa abordagem é diferente. E tem um ponto que a gente queria trazer aqui, que é justamente dessas pessoas que buscam antes da doença. Perfis alinhados com a sua prática clínica, em relação à segurança da prática esportiva. Que exames, que parâmetros, que avaliações você faz para dar segurança para o praticante, seja amador quase atleta ou até mesmo um atleta? Você sabe, antes de eu entrar em relação ao que eu faço, teve um paciente que foi lá, e esse é meu grande desafio. Sim. Como é que eu faço a pessoa entender que ela precisa de mim? Não eu ficar falando, isso é verdade, né? Se eu tenho um pico de pressão, se eu sinto uma dor no peito, uma palpitação, fica meio óbvio que eu preciso procurar um médico. Mas eu quero pegar esse indivíduo antes. Como é que você vende a ideia, Exatamente. Né? E aí eu recebi um paciente e ele falou assim, poxa, Érica, eu falo isso... Ele foi fazer um exame comigo, ele tem um cardiologista, ele falou, eu falo isso pro meu cardiologista. Eu falei, eu não preciso, eu não sou teu paciente, porque eu não tenho nada, não sinto nada. E aí, depois que ele saiu, eu fiquei matutando, e eu até mudei meu site por conta disso. Eu cuido das pessoas que querem viver mais e melhor, continuar treinando em segurança antes que a doença chegue. E aí, hoje em dia, a corrida, o exercício está muito em alta, as pessoas querem continuar treinando ou querem introduzir o exercício, seja para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional. E eu quero pegar esse indivíduo que quer treinar em segurança antes de ter a doença. E aí que está a grande sacada e a grande transformação dos comportamentos, que eu quero ficar saudável e não ficar esperando a doença chegar e para poder a gente começar a correr atrás. E quando eu atendo os pacientes, eu nem gosto de falar de consulta. Porque a gente conversa tanto que a minha secretária Diana falou assim, Érica, isso não é uma consulta, isso é um encontro. Então a gente fala um encontro clínico. Isso. E a minha avaliação, pensando um check-up da pessoa que está treinando, eu divido ela em duas partes. Avaliação em repouso, que aí entra essa conversa, esse bate-papo para eu saber quem é você, qual é a sua história atual, sua história pregressa, familiar, o que você tem ali envolvido. Eu gosto de trazer muito o estilo de vida embasado, né? Em relação à hora de sono, como é que está o teu nível de estresse, satisfação com o trabalho, porque às vezes eu não consigo fazer exercício com o meu trabalho. Enfim, eu tento entrar na vida dessa pessoa, então, tentando entender, mapeando esse quadro desse indivíduo. Depois eu vou para avaliação clínica. Eu faço exame físico, eletrocardiograma de repouso, que eu vejo a parte elétrica do coração, o ritmo desse coração, essa frequência está normal, tem alguma alteração que sugere que tenha alguma alteração do formato, da estrutura desse coração. Faço avaliação da composição corporal, porque eu quero a predominância de massa muscular em relação à gordura corporal, gordura visceral, então faço avaliação da composição corporal. E eu passo para o exame clínico em movimento, que aí vem o teste de esforço, né? E o meu querido, né, o meu queridinho é o teste cardiopulmonar, porque eu consigo individualizar e aprofundar a avaliação de uma forma melhor do que o teste ergométrico isolado. Isso. E então, preferencialmente, eu prefiro que os indivíduos os meus pacientes façam o teste cardiopulmonar, porque aí eu vejo como é que está em relação à segurança da prática de exercício físico, assim como também para performance. Não é nem performance para você ganhar uma prova nem nada, ou melhorar tempo. É só para você melhorar a tua performance, inclusive, eu quero tentar correr com uma regularidade maior, minha frequência cardíaca subir menos. Geralmente eu vejo que as pessoas... Tornar viável a prática cotidiana. Viável e satisfatória, que não seja um fardo ter que fazer exercício, que seja uma coisa que me agrade. Que você tenha dados fisiológicos para poder ter uma prescrição de treinamento mais segura. Exato. Né? Mas com qualidade. Sim. E aí, pensando nos nossos pacientes que são leigos, nos nossos alunos aqui do CAFT que não conhecem também, que resultados eles recebem, assim? Quais são as possibilidades que saem dessa avaliação? Eu gosto de falar para meus pacientes, eu estou até para fazer uma publicação sobre isso. Eu vi uma imagem e eu falei, é isso que eu faço. Eu pego como se fosse um Lego, uma caixa de Lego desmontada. As pecinhas estão todas misturadas. O meu trabalho é o seguinte, pegar primeiro
separar essas pecinhas, a gente separa por cores para saber qual vai ser ali, vai encaixar o modelo. Aí nessa hora que os 2 filhos ajudam pra caramba. Aí depois eu venho, vou juntando até montar o que era proposto ali no Lego. É exatamente isso que eu quero, que eu faço com os pacientes. Eu pego lá, primeira conversa, eu vou tentar entender as tuas pecinhas inteiras. E eu vou separando, identificando o que você precisa otimizar, o que está ruim, o que está bom, o que a gente precisa melhorar, o que está ruim a gente precisa otimizar, para que você tenha uma boa composição corporal, um bom condicionamento físico para a tua faixa etária e que você faça exercício de uma forma satisfatória e que seja consistente com o tempo. Que não seja aquele fogo de palha que eu comecei, qualquer coisa na minha vida e eu parei. E quais são aqueles casos que os resultados dizem que a pessoa não pode fazer exercício? Tem alguma situação em que seja desaconselhada a atividade? Pô, eu raramente desaconselho exercício. Eu quase nunca desaconselho. Mas você sabe que, vamos botar aí uns 20, 30 anos atrás, você é especialista em reabilitação cardíaca, né? Sim. Talvez começou por aí. Antigamente não era assim. Na verdade, pouca atividade, trabalho em frequência muito mais baixa, você não vai poder fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje a gente sabe que mudou muito. Sim. Então, se eu te perguntasse o seguinte, um cara hoje na reabilitação cardíaca, ele pode correr uma maratona? Pode. Pode correr. Pode. Isso há 20, 30 anos atrás era impensável. Sim. Não é verdade? Sim. Então, quer dizer, hoje praticamente a maioria das patologias tratadas, bem tratadas, você vai conseguir ter uma vida saudável, fazer sua atividade física. Evidentemente, trabalhando em cima de alguns indicadores, mas a atividade física é importante. Pô, é fundamental. É fundamental. Mas o que eu vejo muito, por exemplo, essa semana eu peguei 2 casos de indivíduos que são treinam pra caramba, e aí chegaram lá para fazer a avaliação para pressão alta. Falei, tá, pode ser ansiedade ali pelo exame, enfim, fica ali na expectativa, beleza. Sobe na esteira e começa a correr, pressão dispara. E o cara não sente nada. Tipo, não sinto nada, tô treinando, tô na minha melhor fase. Teve um que estava começando, tem 2 anos que ele começou a treinar, estava na melhor fase da vida dele, pô, peguei a pressão alta. Você vê a tua pressão? Não vejo minha pressão. Falei, ó, eu acho que provavelmente você está hipertenso. Vamos acompanhar. Eu não tenho como te falar nessa avaliação inicial se você está hipertenso ou não, mas eu vou ficar de olho. E o outro já treina há anos, chegou a 240 de pressão. Eu falei, cara, você deve estar hipertenso. Vamos olhar. E, assim, são pessoas que estão expostas ao exercício, já fazem e estão desconhecendo que tem uma alteração que pode prejudicar ele durante o exercício. E quantos anos eles tinham, em média? Um já tem 70 anos, e ele acho que nunca foi avaliado. É mesmo? Aquele treino raiz mesmo, e o outro tá na faixa etária dos 50 anos. Mudou a vida tem 2 anos. E aí tem o olhar da nutrição, que é uma coisa que eu pego também, né? Os praticantes de esporte e tudo, que não tem esse mapeamento cardíaco, e por isso que eu fiquei tão animada com essa conversa hoje. E eles chegam para mim fazendo planos e metas de provas que envolvem uma reposição de eletrólito, que envolvem uso de cafeína como efeito ergogênico, e a gente não tem segurança de usar isso sem uma avaliação cardíaca. Então, eu já tive pacientes que eu tive que dar uma trava e falei, olha só, eu não posso seguir com o seu planejamento, né, para essa prova-alvo dentro de um cronograma desconhecendo o cenário. Isso, não é nem com esse perfil, porque a gente nem sabia como ele estava, mas ele relatava, né, picos de pressão, ele relatava, né, que ele tinha uma indicação para ir no cardiologista, mas que ele não conseguiu ir, e se ele estiver assistindo esse podcast, ele vai saber que é ele que eu tô falando, porque eu tive que mandar todos os contatos e tudo, porque eu falei, cara, olha só, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não vai avançar se a gente não tiver, porque existe esse risco, e era uma pessoa que estava sendo acompanhada por uma nutricionista, mas existem todos os outros que estão fazendo por conta própria, né, usando o eletrólito, enchendo, né, ali com sódio, com cafeína, os treinos, e não tem nenhuma segurança. O que eu faço agora, tenho feito ultimamente com os pacientes, desde de agosto do ano passado, eu comecei a introduzir o seguinte, uma coisa é eu te avaliar pontual, tá? Isso. Outra coisa é eu continuar te acompanhando de uma forma longitudinal, ter pontos de contato. Então, tem alguns pacientes que eu acompanho literalmente, eu faço a avaliação semanal deles, eu faço um check-in semanal através de uma plataforma que eu tenho, que eu acompanho a pressão, acompanho o peso.
Tem alguns que gostam de treinar demais, eu tenho que segurar o freio. Frequência cardíaca de repouso. Isso. E eu vejo se fez ou se não fez exercício, aqueles que estão querendo começar, vejo qualidade do sono. Então, quando eu começo a acompanhar, eu consigo fazer a intervenção. E não só ficar esperando a próxima consulta daqui a 3, 6, 1 ano, e eu começo a intervir nisso. E aí está sendo muito legal, muito positivo, tanto de motivação dos pacientes, quanto a própria segurança. Então, eu falo para eles, ó, o que vocês colocam aqui, eu quero que vocês não julguem. Deixa que eu resolvo isso, os parâmetros de saúde. Então, por exemplo, os hipertensos ficam super nervosos, começa a ficar com a pressão um pouquinho mais alta, ficam nervosos. Não se preocupa com isso, eu resolvo. Bota lá o valor e eu vou acompanhando, ver se vai ser necessário ou não a gente fazer o controle. Então, está sendo muito legal que eu consigo amarrar mais esse cuidado. Você faz o processo longitudinal, Exato. Você tem um acompanhamento, e Sim. isso é importante. E qual é a doença hoje que mais prevalece, vamos dizer, eu não sei se você pega muitos corredores ou outros esportes, lógico que você pega outros esportes, mas vamos pegar a corrida, que é um esporte que ainda está em voga, todo mundo faz, aqui todo mundo corre. Qual é a doença hoje mais prevalente hoje dentro da corrida? A hipertensão. A hipertensão. É a mais frequente. Que é uma doença que mata em silêncio. Sim. É isso? Sim. Porque o pessoal desconhece, né, que a pressão está alta. Porque, no geral, não dá sintoma nenhum. E tem muito preconceito, né? É hipertensão e colesterol elevado. São os dois grandes. E tem muito pelo colesterol, então tem um preconceito absurdo. Por quê? Os indivíduos que fazem exercício e estão engajados, eles não aceitam a possibilidade que eles possam ter alguma condição. Né? Então, você, eu sou super saudável. Assim? Eu, atleta? Exato, eles não aceitam. E aí, fala, eu tenho que tomar esse remédio para a vida toda. Aí você vai olhar e perguntar quantos suplementos eles tomam. Tomam vários suplementos. Eu falo, eu tento me segurar, porque eu não posso julgar ninguém. Mas aí eu fico pensando, eu falei, cara, você toma vários... Olha aí a ferramenta da psicologia positiva. Exatamente, mas eu não posso jogar assim, eu tenho que ir abordando de uma outra forma, para que ele perceba que ele precisa, e não seja só eu falando. Uma coisa, a médica é igual mãe. Eu falo, ele vai obedecer, mas daqui a pouco ele já escapa de novo. Então, tem que trazer a ferramenta para ele perceber que realmente ele precisa. Aí a monitorização é boa. Que quando ele olha o gráfico, não é o se, ele está vendo. Então, eu consigo, dessa forma, trazer... Então, a tangibilizar essa realidade. Porque a gente estava conversando aqui antes, né, do aumento dos casos de mal súbito. E aí é uma coisa que a gente queria entender, assim, tem pistas, o que causa, como que isso acontece? Porque que normalmente isso vai acontecer tanto num atleta de ponta quanto aquele cara que faz atividade física ali do dia a dia. O que leva o mal súbito? Tá. Antes de qualquer coisa, o sedentarismo mata muito mais do que o exercício. Mas Obrigada! Só que isso chama atenção, porque o cara tá lá fazendo exercício. Foi lá pra prova e depois morreu, é melhor ficar desse jeito aqui. Fala assim, viu? Eu não vou correr por causa disso. Exatamente, tô morrendo disso. Né? Obviamente que o sedentarismo mata muito mais. Então, se você botar a população que não treina e a população que treina, a quantidade de morte que acontece nas pessoas que treinam é muito pequenininho. A gente consegue zerar risco de morte quando a gente faz um check-up? Eu não consigo. Então, mesmo porque a gente não é Deus, né? Eu não consigo dizer qual é a hora de cada um. Mas eu não consigo zerar, mas eu consigo ter sinais. Indivíduos acima de 35 anos... A principal causa de morte é infarto, é doença obstrutiva do coração. Eu tenho alguma artéria que envolve ali o coração, que tem uma obstrução, e quando eu exijo desse coração, eu posso levar ali a um infarto. Seja uma dificuldade de passagem de sangue naquela região, pode desencadear a própria parada ali pela obstrução real, ou então até uma arritmia secundária àquela instabilização daquela placa. Então, a principal causa é doença obstrutiva do coração, infarto. Quando a gente olha para os indivíduos abaixo de 35 anos, a gente pensa mais em alterações estruturais que muitas vezes não são diagnosticadas. Aí entra a cardiomiopatia hipertrófica, que é um espessamento de uma região do coração que é responsável pela saída. É como se eu tivesse uma porta e eu tenho uma trava e essa porta não consegue abrir 100%. Então, esse coração não consegue bombear esse sangue. Então, tem uma obstrução na saída do coração, que é o sangue que vai ser jogado para irrigar todo o nosso organismo. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é a principal. Como é que eu detecto? O eletrocardiograma me dá uma pista, história na família me dá uma pista e o ecocardiograma também me dá uma pista. Tá? Tem outras alterações genéticas de arritmias, que tem uma predisposição a fazer arritmia.
Então, são alterações que eu carrego, essa herança genética que pode se manifestar em algum momento. É igual jogador de futebol. O jogador de futebol faz reavaliação anual. Isso. Beleza. Tem jogador que, por exemplo, o Ganso, do Fluminense. Teve um tempo atrás que ele foi tirado do futebol da temporada porque ele teve alteração no exame dele de rotina. Provavelmente ele fez uma miocardite, uma inflamação no coração, fez uma arritmia e ele teve afastado naquele momento, que ele estava em risco. Fez o tratamento, fez o repouso, depois ele voltou. Então, a reavaliação é importante porque tem manifestações que não acontecem quando você vai estressando aquele coração, pode se manifestar e eu começar a ver. Por isso que é importante fazer, dependendo da idade ou das condições, todo ano. Exato. Você tem que passar pelo cardiologista. Porque as pessoas acham que passou uma vez e não vai passar nunca mais. Sim. Tô bem, tô magrinho, tô bem, tô correndo, tô fazendo um pace de 4, 5. E aí que muitas das vezes... E aí outro alerta, não estava no nosso script, mas acho que a gente tem que usar a nossa voz para falar disso, né? Do abuso de esteroides anabolizantes como fator de risco, né? E a banalização de uso aí, tanto em homens e mulheres. E a gente sabe como o anabolismo pode acontecer não só no músculo da perna ou do braço que você quer que cresça, mas também nos músculos do coração. E aí eu queria trazer uma pergunta, assim, o risco é muito diferente, cardiovascular de modo geral, não relacionado a anabolizantes, mas para homens e mulheres? No geral, no homem é pior, bem porque o homem faz as doses muito maiores do que a mulher, né? A testosterona e os análogos, eles têm o efeito da seguinte forma: nossos vasos sanguíneos têm receptores de testosterona, assim como o nosso coração também tem. Então, quando eu dou essa testosterona de forma externa, eu tenho o efeito no vaso de deixar esse vaso mais rígido e no coração ele tem uma hipertrofia. Assim como a hipertrofia bíceps, peitoral. Então causa uma hipertrofia. Só que causa uma hipertrofia com uma desproporção da quantidade de sangue que está irrigando esse músculo. Então eu tenho uma desproporção entre a quantidade de sangue que preciso para irrigar esse coração e a quantidade que está chegando efetivamente. Então o coração fica disfuncionante. Só que no início isso não é perceptível, né? E como é que eu consigo ver isso? O nosso coração, ele não contrai de uma forma simples. É como se eu estivesse pegando uma toalha molhada. Se eu aperto a toalha, sai uma quantidade de sangue, de água. Quando eu torço, sai muito mais. E o coração, ele funciona assim. Ele não funciona contraindo simples. Ele contrai rotacionando a ponta, como se estivesse espremendo a ponta e jogando. Então, o coração contrai assim. E aí, o anabolizante faz o seguinte: eu perco essa capacidade de rotação. Então, começa a ficar com o coração menos eficiente, que inicialmente não sinto nada e com o passar do tempo pode levar a uma insuficiência cardíaca, tá? No homem é mais comum, na mulher é menos, que a dose é menor, mas o que eu vejo muito na mulher é aumenta a rigidez. Mas o que está acontecendo muito com fisiculturistas aí. Sim. Né? A gente está vendo vários casos de morte súbita. E não é só fisiculturista, né? É pessoal... com certeza. O pessoal da academia, no dia a dia, né, vem fazendo dosagem, que as pessoas estão achando que é só questão de rins, né? De você ter... Fígado, colesterol é alterado. Né? Mas esquece o coração. A parte estética também. Não, mas o que acontece? Eu estou pensando do ponto de vista deles, né? Estou com fadiga, cansaço, falta de disposição. Chega aquela pílula mágica que resolve tudo. Aí eu tomo uma substância que vai me dar bem-estar. O homem fica viril pra caramba. Tem uma recuperação absurda. O pessoal do jiu-jitsu também abusa pra caramba, porque quer treinar em alta performance o tempo inteiro, quer todo dia fazer treino de alta performance. Como fosse uma máquina. Exatamente, né? E aí, como na cabeça dessas pessoas, fala, como é que isso faz mal se eu tô me sentindo tão bem? Então, acaba que fica difícil você fazer esse discurso contrário. A pessoa se olha no espelho e tá se vendo bem. Ela tá se sentindo bem. Fala, pô, esses médicos aí é porque eles Por isso que eu gosto tanto dessa conversa pedagógica da hipertrofia. Explicar, olha, o músculo que está crescendo não é só da sua perna, do seu braço, é do seu coração também. E agora eu vou poder até complementar com esse conhecimento que você me deu em relação a essa disfunção de movimento que acontece. Mas para as pessoas que não estão cometendo esse erro do abuso, para a população comum, tem uma diferença muito marcante entre homens e mulheres das patologias que aparecem? Risco cardiovascular? Homem tem um risco maior a partir aí dos... Agora está ficando cada vez mais cedo, né? Mas, teoricamente, a partir dos 40, 45 anos, esse risco aumenta, tá? Nós, mulheres, nosso risco fica maior pós-menopausa.
Então, aí depois da menopausa, esse risco cardiovascular aumenta bastante, porque a gente perde estrogênio, que é um hormônio cardioprotetor. Então, a gente tem uma piora global. Colesterol, o perfil de colesterol fica pior, a gente piora a qualidade do sono. E depósito de gordura abdominal. Então, assim, a gente acaba tendo uma alteração metabólica muito favorável para o depósito de gorduras. Além da mulher, emocionalmente, ser aquela... Ela capta, né, a responsabilidade e as energias de todo mundo. Psicossomática. Exatamente. Aí aumenta bastante depois da menopausa. E aí o risco fica parecido e às vezes da mulher fica até um pouco mais alto. Agora, uma pessoa que vai fazer uma avaliação cardiológica. A gente tem aí exames mais, não vou chamar de básico, mas mais simples, como um eletrocardiograma. Sim. E exames mais complexos, né? Um eco... um ecodoppler, enfim. Qual é a situação que você vai determinando quais os exames que essa pessoa vai fazer? Exemplo, eu posso fazer uma ergospirometria, posso fazer um teste ergométrico e não identificar nenhum indicador com alto risco, né, que a pessoa possa ter um infarto, enfim. Mas talvez tem outros exames, como você vê lá a gordura na artéria, que você vai indicar para aquela pessoa fazer aquele teste. Eu queria saber como que você determina quais são os testes que essa pessoa deve fazer dentro ali do contexto dela. Tá. No geral, os exames que eu peço avaliação metabólica, que aí é o exame de sangue, né? E aí eu vejo o perfil de colesterol, o perfil de glicose, inflamação sistêmica, se tem evidência de gordura no fígado, como é que está a função renal, como é que está... eu até peço hormônio também para saber como é que está, principalmente em homem, testosterona eu peço, eu não reponho testosterona. Mas avalia para Mas eu avalio para saber. Por causa do uso também, Exato. Muita gente usando agora, exatamente. Como, né, muita gente E o caso contrário, que é um hipogonadismo, né? Sim, que aí tem indicação formal de a gente fazer. Então, eu faço avaliação do exame de sangue. No geral, o que eu peço? O ecocardiograma para ver a estrutura do coração, tá? Que é um exame simples. Mas você pede isso para qualquer pessoa que chega lá hoje? Depende. O meu perfil são indivíduos ali a partir de 35 a 45, 50 anos, geralmente eu peço. Não vou pedir todo ano, mas pelo menos eu sei como é que está a estrutura inicial, né? Como se fosse o D0, eu sei esse D0. Doppler de carótida, para ver se tem gordura, no geral eu peço sobretudo para aqueles que têm uma história familiar importante de doença cardiovascular, ou se já tem uma alteração de perfil de colesterol, um perfil de glicose ruim, eu vejo se tem alguma coisa. Por quê? Se ele tiver alguma coisa, eu já elevo esse risco cardiovascular, porque ele já tem uma doença subclínica. Então é fácil de eu conseguir palpar. Em relação ao exame de esforço, eu gosto de avaliar muito. Por quê? Porque o exame de esforço ele é o único que vai me dar condicionamento físico real dessa pessoa, tá? Eu gosto do teste cardiopulmonar porque eu estou medindo. O teste ergométrico que vai me dar uma estimativa, é menos preciso, tá? Mas também avalia. É a única forma que eu consigo ver a resposta da pressão desse indivíduo durante o esforço, tá? Que ele pode ter uma alteração durante o esforço que não tem no repouso. E aí, mesmo que esse indivíduo não esteja hipertenso, se ele tem uma resposta anormal durante o exercício, mostra que ele tem uma predisposição a vir a ficar hipertenso nos próximos 5 anos. Então, eu tenho que começar a fazer alguma coisa para esse indivíduo não ficar hipertenso. E aí a gente começa a avaliar. Se ele tem arritmia, se não tem, o que eu pego muito são indivíduos que têm apneia do sono, que pode aumentar tanto a pressão quanto a presença de arritmias. Vejo como é que está essa frequência cardíaca, se está aumentando normal, se está recuperando normal. Então, o exame de esforço é o único que vai conseguir me dar essa ferramenta, e nenhum outro exame vai conseguir me dar essas informações. E aí eu vou individualizando. Sem ter relato de ronco, estou acordando à noite, estou acordando de manhã e estou ficando cansado, sonolência diurna. Às vezes eu faço uma polissonografia para saber se está tendo ou não, se não tem apneia do sono. Se tiver, a gente precisa tratar de uma forma que você interrompa aqueles episódios de saturação, de queda de oxigenação ao longo da noite. Enfim, então é como se fosse, exatamente, eu vou direcionando de acordo com o que tem. Exames mais complexos, tomografia de coronária, ou uma ressonância cardíaca, depende do que aquele indivíduo vai me falar lá no início. Com aquelas pecinhas do Lego misturadas ali, aí eu consigo determinar. Mas você já chegou a pegar hoje uma pessoa que tem uma boa
faz uma atividade física normal, se alimenta bem, e que você, no exame mais complexo, pegou. Sim. Já, né? Isso acontece, né? Tem um indivíduo que ele não sente nada, o exame dele é normal, e aí ele falou assim, poxa, Érica, ele tem alteração metabólica, tá? Ele tem. Sim. E ele falou assim, poxa, um colega do meu trabalho morreu de infarto, pô, fiquei muito preocupada. E eu quero fazer um exame, até aquele exame que você joga lá para ver o cálcio nas artérias. Eu falei, tá, a gente nunca fez, a gente pode fazer. Não vou fazer todo ano, mas uma vez a gente pode fazer. Você nem levou fé, né? Não, eu falei, se você tiver, você não vai ter, não tem nada invasivo que a gente possa fazer, porque seu coração não funcionando normal. Tá. Ele fez, ele tinha. Tem uma placa numa das artérias do coração. E isso me fez um alerta. Eu falei, pô, eu preciso te tratar aqui, então não dá para eu ficar com a tua resistência insulínica esperando você conseguir introduzir teu exercício de uma forma mais efetiva, tu perder peso. A gente vai ter que ser mais incisivo aí, porque tu já tem a placa. Então, isso me ajudou a eu ser mais firme, porque se talvez eu fosse firme antes, talvez ele não seria... Ele achar que eu estava querendo ser invasiva demais. Enfim, a medicina é uma arte, você tem que tentar... aí, para o pessoal que está em casa entender, né, tem decisões que elas são algorítmicas, que a gente coloca o paciente no início de uma trilha, como se fosse um jogo da vida. E aí você vai caminhando com ele por diferentes etapas e dependendo do resultado de cada etapa que você vai direcionando o próximo caminho. Então acaba virando uma grande árvore decisória, que eu acho que é uma forma do pessoal visualizar como essas decisões são tomadas, exames e medicações são inseridas, né, na rotina do paciente. E o que eu gosto mais é a avaliação evolutiva. Então quando eu tenho esse paciente na mão e eu estou reavaliando, então eu tenho uma segurança maior. Ou de não começar o remédio e ver no que vai dar, porque nesse momento isso não está te causando nenhum impacto, ou não, ou então eu sou mais incisiva aqui lá na frente, eu alivio um pouco, então eu consigo ter um pouco mais na mão a doença, a saúde da pessoa, e a gente consegue traçar juntos, porque não sou eu que vou determinar, porque tem gente que fala, pô, eu não vou tomar esse remédio de jeito nenhum. E é muito importante. Tá bom. Isso é verdade. É muito importante a gente esclarecer que existem guidelines para isso, né? Sim. A gente tem estratificação de risco. Acho que todo mundo já deu uma olhadinha no próprio exame de sangue para entender e olhar por curiosidade. Risco baixo, risco alto. Então, existe uma estratificação para saber aonde tem que estar o seu parâmetro. E também existe um guideline para números, né? Em termos de segurança de níveis de colesterol, quanto tempo se pode esperar para uma mudança de hábito antes de intervir com uma medicação. E aí é onde a gente tem esse papel de educador mesmo do paciente. Porque você está sendo uma educadora, na verdade. Sim. Porque muitas das vezes você, talvez acredite que você vai chegar assim, olha, vamos segurar a medicação, mas você tem que mudar os seus hábitos. Ou a gente vai entrar com a medicação por um tempo, mas os seus hábitos têm que mudar. Sim. Né? E isso que é o grande diferencial. Porque muitas das vezes a gente pega aqui no centro de treinamento, o cardiologista fala assim, não, olha, eu vou entrar com a medicação X, Y e Z. Mas o cara fala assim, faz a sua atividade física, você precisa fazer a atividade, mas não de uma forma incisiva. Não, mas ele toma medicação. E muitas das vezes a pessoa está tomando 3, 4, 5 anos, 3 medicações, e ela sente muitas vezes prostrada, ela não melhora, e não foi feita uma revisão de nada. Eu falei, meu amigo, você já melhorou sua capacidade aeróbica, você já está fazendo coisas que você não fazia, você precisa voltar ao cardiologista. O que eu mais pego é quem toma medicamento de pressão arterial há anos sem rever. Coisa. E assim, quando chega para mim, a pessoa está tentando melhorar hábitos, eu vou ser uma pessoa que vou reforçar a importância da atividade física, então a pessoa vai ter melhora de padrão. Então ela não entende que aquilo ali exige uma reavaliação do cardiologista. Me diga uma coisa, já chegou paciente lá, e isso é importante falar para as pessoas, que o cara está tomando aquela medicação há 20 anos. Sim. Um cardiologista lá de 1990 falou assim, toma isso aí, meu amigo, que você vai morrer com essa medicação, mas não para de tomar. Sim. E aí muitas das vezes, aí o cara tem medo de parar aquilo. Sim. Ele tem medo de parar aquilo ali. Aí eu acho que o grande desafio foi assim, não, mas vou te falar, quando eu pego um paciente assim, inicialmente eu não mudo. Ele tem que ganhar minha confiança. Tem que ganhar confiança, Não adianta eu chegar na primeira e falar, não, isso aqui tá tudo já errado. 20 anos com aquilo, né? Não, tem que olhar com calma, né? Eu acho que uma grande coisa que a gente tem que desmistificar, principalmente em relação ao remédio da pressão, que o remédio da pressão não causa dependência. Muitas vezes eu tenho alguns fatores que estão levando a minha pressão a aumentar. Pode ser que, de fato, você tenha ali uma hipertensão primária, que a gente diz que não tem causa, você vai ficar de hipertenso, mas muitas vezes não. Às vezes é alguma condição que você tem
que está te impedindo da Naquele pressão momento, contra... Exatamente. Pô, é uma obesidade, ou a apneia do sono, é um nível de estresse absurdo, a pessoa não dorme nada, tem uma insônia, então come mal pra caramba. Aquele ambiente que ela tá favorecendo. E eu tenho feito, me aproximei muito de uma escola que é medicina do estilo de vida. E eles falam que consultório não é oficina. Consultório é uma escola, que eu preciso ensinar o paciente como é que ele vai se cuidar, né? Eu gosto de falar muito com o paciente, é o seguinte, no início eu sou só muleta. Às vezes eu preciso você segurar minhas duas muletas, você segurar minhas duas mãos. Aos poucos, minha ideia é o seguinte, que você vai precisando tirar uma muleta, e daqui a pouco você está andando sozinho, vai decidir tudo em relação, como é que eu vou comer, como é que eu vou me exercitar, qual a hora que eu vou dormir, como é que eu vou fazer esse gerenciamento de estresse. Então, no início, você vai precisar de um suporte maior. Depois, eu quero que você ande sozinho e venha, de fato, fazer só as reavaliações, às vezes a gente vai precisar ajustar alguma coisa. E quando a gente fala no consultório médico, eu acho que eu oferecer só remédio para o paciente, eu estou oferecendo muito pouco. É como se eu estivesse fazendo adoro uma analogia. Eu gosto de quando você estiver fazendo uma faxina na casa e eu não tirei o tapete. Eu estou jogando a sujeira tudo por debaixo do tapete. Então, o remédio não vai fazer efeito sozinho. Então, eu preciso dar suporte. A pessoa precisa entender que precisa fazer a parte dela para que ela consiga melhorar a saúde. Eu gosto muito da seguinte frase. Eu posso fazer tudo por você, menos a tua parte. Então, o exercício eu não consigo fazer por ninguém. Escolher a alimentação eu não consigo. O sono eu não consigo. Gerenciamento de estresse. Se vai beber, se não vai. Se vai fumar, se não vai. Eu não consigo escolher por eles. Então, eu consigo fazer a minha parte. Agora, o resto é com eles. Eu adoro essa frase que você falou. E principalmente a gente que não trabalha com pediatria. A gente está trabalhando com adulto, emancipado e dono das suas decisões, na maioria das vezes, né? Então, é importante ter essa autorresponsabilização mesmo. Acho que a gente podia agora tentar fazer um bate-bola sobre questões que mais permeiam a cabeça das pessoas, dúvidas que são mais comuns. E a gente falou muito aqui, né, de pressão arterial, de fatores que podem causar e que devem ser reavaliados, mas a grande dúvida das pessoas eu tenho pressão alta, então quais são as minhas limitações, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? O hipertenso bem tratado é a vida normal, né? Pode fazer tudo, coisa, né? Pode fazer qualquer coisa, pode fazer exercício de força, exercício aeróbico, na verdade pode não, deve, porque faz parte do tratamento. Então o hipertenso bem tratado não tem limitação nenhuma. Tem uma coisa interessante seguinte, que a gente tem pessoas aqui, e olha que a gente tem as recomendações, vamos dizer assim, entre aspas, dos cardiologistas. Não, ela é hipertensa. Temos que trabalhar em zona 1, zona 2. Isso acontece, infelizmente isso acontece. Então, para você desmistificar isso, né, para um cliente que está ali treinando conosco, que o cardiologista já acompanha há 10, 15 anos, é duro. Sim. Né? Então, não é uma coisa muito fácil. Mas por quê? Porque você tem uma cardiologia ainda... Não são todos, evidentemente, você tem uma leva de profissionais que está vindo muito boa aí, mas ainda de 1980, 1990, e são pessoas que não entendem nada de exercício. Tratamento mais tradicional. Muito tradicional. Sim. Né? E outra coisa que permeia a mesa dos brasileiros, é a preferência nacional, que é o café. Como você enxerga o café na cardiologia? Mocinho ou vilão? Não, para mim ele não é mocinho nem vilão, né? Você precisa avaliar, eu gosto muito de falar para os pacientes o seguinte, avaliar como é que é a tua resposta à cafeína. Tem gente que não vai beber café e não vai ter resposta nenhuma. Não vai aumentar a pressão, não vai aumentar a frequência cardíaca, não vai dar taquicardia, palpitação, nada. Tem outros que têm uma suscetibilidade maior. Então, eu gosto de a gente acompanhar e ver, né, se vai ter efeito ou não. Então, eu não acredito que ele é nem vilão, nem mocinho. E ele até ajuda, né? Então, a gente, quando começa a beber café, fica de manhã, se eu não beber um café para ir treinar... Então, quem ama tá café, faltando. Quer continuar bebendo, importante... Né, e às vezes, talvez, a dose, né? Mas, assim, aí já tá tendo efeito colateral. Tem gente que, tô sentindo o coração acelerado, mais ansiedade. Aí você vê, tá tomando muito café, realmente isso não vai fazer bem. Mas, no geral, ele não tem esse impacto e eu gosto muito de ver a individualização. Tá. E me diga uma coisa, atividade de alta intensidade em idosos, é bom para o coração ou ruim para o coração? É bom, se ele puder fazer, né? E assim, a alta intensidade, a gente pensa naquele indivíduo correndo absurdo. Isso. E para ver o idoso, a alta intensidade para ele é uma intensidade pequena, né? Eu faço teste, eu acho muito engraçado, porque
Porque você fala, não posso fazer esse exame porque eu não corro. Eu falo, cara, você não precisa... Eu fico pensando, né? Você não precisa correr, porque depende do teu condicionamento físico. A grande mágica que se faz é eu tentar entender qual é o teu condicionamento físico para eu te levar a um esforço máximo naquele intervalo de tempo. Isso. Se isso vai ser caminhando, correndo devagar, correndo mais ou menos, ou correndo rápido pra caramba, depende do teu condicionamento e da minha capacidade de identificar. Isso, a percepção de esforço dele, ou o esforço dele, muitas vezes é uma caminhada de alta velocidade ali, vamos dizer, 5,5, 6, para ele já é uma intensidade alta, e a zona dele 5, ele falou, idoso, depende hoje idoso tá ficando cada vez melhor, né? Mas assim, às vezes eu não consigo, já fiz teste lá de chegar com o idoso, sei lá, 3 km por hora, isso para ele já ser uma alta intensidade. E talvez no idoso, talvez não seja nem interessante fazer alta intensidade como intensidade, talvez com a carga seja mais interessante, que ele vai conseguir imprimir uma intensidade maior, sem voltar a velocidade, porque o idoso vai perdendo agilidade, lógico, né? Perde velocidade, ele não vai conseguir. Então, eu não sou contra, eu acho que é bom, mas também sabendo individualmente, né, o que é essa alta intensidade, mas é por isso segurança. Que você tem um teste hoje, principalmente o ergospirômetro, para você definir zonas de treinamento. Porque a zona 5 dele é a zona de esforço dele máximo, que pode ser a 4 km por hora, não importa, mas é a zona máxima dele. Né? Então, é por isso que é importante definir zonas de treinamento. Porque muitas vezes as pessoas que vão treinar, eu não vou treinar nessas frequências altas porque eu tenho uma certa idade, eu tenho medo de ter um infarto. Isso ainda acontece. Né? Então, por isso a importância de você determinar essas zonas de forma segura, né? Para que a gente possa... Né? Então, esse idoso, por exemplo, ele vai no mercado, aí vai pegar umas comprinhas ali, ou vai pegar o neto no colo. Pô, isso talvez para ele seja uma alta intensidade. Então, se ele não treina, como é que ele vai conseguir fazer essas atividades no dia a dia, né? Né? Tem uns vídeos na internet mostrando ele levantando peso, aí levantando, botando alguma coisa no armário. Aqui em Laranjeira tem várias subidas. Sim. Então, o CAFT ficava ali num local que tinha uma subida muito grande. Então, o desafio muitas vezes dos idosos que moravam nas casas era ter que subir aquilo ali. Né? Ou muitos não subiam, tinham que pegar Uber todos os dias, né? Ou pegava o carro. Então, quer dizer, é autonomia funcional. É autonomia se você olhar aquele documentário que tem das Blue Zones, onde tem os 5 maiores lugares que tem mais centenários, um dos recortes que eles fazem é uma cidade na Itália, esqueci o nome, que os indivíduos lá, eles andam muito e a cidade é cheia de morro, ladeira. Então, eles fazem esse exercício não intencional, naturalmente, e com intensidade, porque ele está subindo e descendo ladeira, E aí é um dos motivos que lá tem o maior número de centenários. Ótimo. E, bom, eu já te perguntei isso, mas eu vou perguntar novamente, que isso é interessante. O cara que está na reabilitação cardíaca, está fazendo lá o trabalho de reabilitação, teve um infarto, colocou um stent, ele vai voltar à vida normal dele ou ele vai ter sempre limitação? Depende de o quão foi comprometido esse coração, né? Na época que eu fazia a reabilitação, eu tinha um viés absurdo, porque nesses centros de reabilitação, principalmente lá no IECAC, lá no Laranjeira, a gente pega uns indivíduos muito graves, né? Que tem muitas arritmias bem malignas, então esse indivíduo precisa ser monitorado o tempo inteiro. É muito difícil, às vezes, de botar ele para fazer exercício em ambiente externo. Mas, na maioria das vezes, você coloca ali o stent. Inclusive, essa semana passada, eu até fiz uma avaliação de uma paciente que botou um stent assintomática, correndo, e a gente faz essa avaliação. Pô, o coração funcionando normal. E ela precisa continuar desse jeito para poder seguir e minimizar que eventos venham a acontecer ou que outras artérias venham a ficar obstruídas. Eu acompanho uma paciente de Santos, que chegou para mim pela internet, a internet é boa para isso, falou assim, pô, minha mãe vive com dor no peito, não consegue melhorar de jeito nenhum, queria que você avaliasse ela. Falei, pô, pela internet? Falei, tá. Falei, beleza, vamos embora. Aí tá, comecei a acompanhar ela, e ela usava um monte de medicação, mas a pressão não estava efetivamente controlada, era um fator. Falei, pô, vamos ajustar, vamos ver o que dá. Beleza, comecei a ajustar, melhorou. E aí ela falou assim, poxa, minha irmã mora no Rio, ela quer ir no Rio. Você autoriza ela a vir, doutora? Eu falei, pô, autoriza, aproveita, ela vem aqui que eu vou avaliá-la. Beleza, aí ela veio. E aí ela fez o teste, que eu botei ela para fazer um teste cardiopulmonar, o coração funcionando normal.
E ela não tem mais o que fazer, tá? Ela já fez cirurgia, já botou milhares de stents, ela não tem mais o que abordar naquele coração. E o coração funcionando normal. Então, o que ela estava precisando? De exercício. A dor dela acaba que não é só do coração, talvez tenha ali um componente, talvez de uma fibromialgia, talvez de uma ansiedade associada, num contexto familiar. Então, às vezes, a gente acha que dor no peito é só o coração, principalmente essas pessoas que estão ali... É a primeira coisa que a gente pensa, né? Os indivíduos que já tiveram um evento cardiovascular, a incidência de ansiedade, de depressão é muito maior, o que piora o prognóstico desses indivíduos. Porque quem já teve, tem medo... De ter, e o medo dá mais chances de ter de novo. Exatamente. É um círculo vicioso. Eu tô até eu prometo que esse ano eu tô escrevendo um livro, Coração Ansioso, que eu quero trazer o impacto da ansiedade nos indivíduos normais que não tem nada, e aí vão para emergência. Pô, tem palpitação, tenho dor no peito, faço vários exames, o médico não falou que é nada, mas eu tô sentindo. A dor é real. Aí ele volta no... Enfim, eu quero trazer essa visão e também esses indivíduos que já tiveram alguma situação e agora desenvolveram ansiedade porque ficam com medo. Tem medo de fazer qualquer coisa. Então a gente já fica com o compromisso de gravar outro podcast quando sair esse livro. E aí tem mais uma ainda. A gente não vai acabar sem perguntar essa. A medicina do estilo de vida, ela tá muito ligada à prevenção, que é o que você, né, gosta de fazer, se propõe a fazer. E você falou que recebe pacientes com listas enormes de suplementação. Dessas listas, tem coisas que você acha que vale a pena, que você indica? E quais são? Sinceramente, a maioria eu acho que o pessoal está gastando dinheiro. Porque, assim, suplementação, se está faltando alguma coisa. E o pessoal acha que a saúde, eu acho que não se compra nem na farmácia, nem na loja de suplemento. Aí você vê aquela pessoa que está tomando vários suplementos, essa aqui é para inflamação, essa aqui é para minha memória. E aí, quando você vai ver o contexto que ela está vivendo, fala, pra mim é incompatível. Tipo, ela tá tomando suplemento achando que é o elixir da saúde e não sabe... Que é mais fácil. É muito mais fácil. E aí isso vira uma bola de neve, porque a mídia ajuda, né? Porque é uma fortuna, né? É uma fortuna, né? O sistema vira aquele depara. Para esse problema eu tenho essa cápsula. Mas o que é mais comentado ou, enfim, debatido na cardiologia seriam os suplementos de ômega 3, coenzima Q10. Dessas coisas, tem alguma coisa que faça sentido? Então, os estudos mostram que o ômega 3 não tem esse impacto todo anti-inflamatório, de controle ali do perfil de colesterol. Então, eu nem prescrevo. Quando o paciente está tomando, eu deixo. Quer tomar? Eu não vou ficar brigando por causa de um ômega 3. A coenzima Q10, talvez naquele indivíduo que está tomando uma estatina, talvez possa auxiliar ali, mas particularmente o que eu gosto de repor quando está baixo. Se ele tem ali um ferro mais baixo, eu reponho, porque aí vai dar anemia, vai prejudicar, vai dar cansaço, como esse coração vai estar trabalhando mais. Vitamina B12, quando está baixa, eu reponho. Vitamina D, eu reponho, mas não deixo naquele valor estratosférico. Então, vai muito da individualização, né? Então, não é para todo mundo. Então, uma linha muito clara de repor o que realmente falta e corrigir o que existe a necessidade de ser corrigido. Exatamente, né? Exatamente. E acaba que a gente, isso é humano, né? A gente acaba recomendando o que a gente faz. É verdade. Eu participo de um movimento de médicos atletas que o slogan é o seguinte: médicos que se exercitam mais, eles estão mais predispostos a fazer com que o paciente se engaje também com o exercício. Lógico. Porque ele não vai indicar uma coisa que ele não faça. Então, por isso que você fala, tem vários cardiologistas que não indicam exercício, faz devagar. Quando você olha, provavelmente eles não fazem muito pouco, ou não tem tempo, ou não gostam. Então, acaba que a gente fica inclinado a prescrever e orientar os pacientes naquilo que a gente é. Isso é tanto na clínica, né, na cardiologia, como médica, como mãe. Então, como é que eu quero que meus filhos sejam se eu não sou? Então, isso vai resgatando ali... A liderança pelo exemplo. Exatamente. Eu tenho que ser antes de querer que você seja. Agora, Érica, me diga uma coisa. A gente está finalizando. Parece não, mas a gente está dando quase uma hora de conversa, sério? Né? Olha, vou te falar. Falei. Vocês falam muito, cara. Aqui, ó. 2 mulheres, pô. Conversa ótima, um papo interessante. É quase bando, é o que eu falo aqui. 2 mulheres para mim é bando, porque elas falam demais. Se você tivesse que recomendar
uma pessoa que vai iniciar uma atividade física, o pessoal que assiste aqui nosso podcast, os nossos clientes, os nossos pacientes, o que você indicaria dentro aí da cardiologia? O que ela precisa procurar? Né? Lógico, ela vai procurar nessa área da cardiologia. O que ela precisa fazer? Com quantos anos? Dá um rumo para essa pessoa que vai começar um programa de atividade física, vai começar quer fazer uma maratona, quer fazer uma meia maratona. O que você recomenda para ela dentro da sua área? Tá, um indivíduo que quer participar de uma prova, assim, corrida, que é uma intensidade maior, eu acho que é de bom tom passar por um cardiologista para avaliar. Mas eu acho que os indivíduos que querem começar a se movimentar, eu não posso colocar uma barreira dele passar no médico para começar, porque aí senão ele vai, não, eu tenho que ir no médico. Aí, se eu tenho um plano, vai ficar postergando aquilo. Então, assim, qualquer movimento já conta. Idealmente, 150 a 300 minutos idealmente de exercício aeróbico, treino de força, isso é o ideal. Mas às vezes a pessoa não tem nada, qualquer coisa que ela faça já vai ter benefício. Então, qualquer movimento conta. Então, antes de você esperar o perfeito, começa. Vou subir uma escada, ao invés de subir o elevador, um lance. Se você mora lá em cima, ou trabalha, sobe um lance, depois você sobe. Então, isso já vai contar. Ao invés de pegar vai estacionar o carro, bota um pouquinho mais longe. Eu tenho preguiça de estacionar longe, meu marido tá aqui. Eu corro, mas eu gosto de estacionar perto. Mas para quem não faz nada, estaciona um pouco mais longe para você. Introduzindo, os relógios ajudam muito. Se você introduzir ali 100 passos por dia a mais, já conta. Idealmente 500 passos a mais. Estou longe de chegar aos 7.000 passos, a 10.000 passos, mas começa de pouquinho. Então, eu acredito que qualquer coisa que a gente faça é melhor do jeito que a gente está. A inércia. Do que o sedentarismo. Então, qualquer coisa conta. Para finalizar, vou contar uma breve história. É o seguinte. Eu li isso no livro Hábitos Atômicos. Ele fez o experimento do gelo. Ele botou um gelo na sala, a temperatura estava 27 graus, e ele foi ver com que temperatura o gelo começava a derreter. E aí ele foi aumentando de 1 em 1 grau. E aí 28, nada, o gelo não derreteu. 29, nada. 30, nada. 31, gelo igual. De 31 para 32, o gelo começou a derreter. E quem olha de fora fala, não, milagrosamente foi 1 grau de 31 para 32 que fez com que o gelo começasse a derreter. Não, na verdade foi a sobreposição desses pequenos aumentos que levaram a uma otimização. Então, se você quer começar um lance de escada por dia, hoje pode não parecer nada. Mas faz isso ao longo de 1 mês, 2 meses. Sai da inércia. Começa a sair da inércia. Você vai ver, você fala, você começou a emagrecer, o que você fez? Você vai nem lembrar. Nem sei. Então, pequenos incrementos que a gente faça no nosso dia a dia, seja no exercício, seja no sono, vou aumentar meia hora. É o que a gente chama de NEAT, né? Que é a atividade física não relacionada ao exercício. Sim. Ela pode incrementar ali de 10% a 15% no gasto calórico dentro, né, de uma obesidade, dentro de um sedentarismo, é uma diferença absurda. É legal essa abordagem, porque você falou uma coisa que eu não esperava escutar de você. Comece a fazer. Depois você vai começar a dar o passo, vai procurar o cardiologista, vai procurar o nutricionista, mas se mexa, comece a fazer. Sim. Porque esse é o passo da pessoa iniciar, porque senão ela tem que marcar o cardiologista, tem que marcar o nutricionista, ela não começa nunca. E se não começa nunca, não adianta. Então, eu achei essa abordagem muito legal, porque é o seguinte, começa. Sim. Isso vai te alavancar a buscar, né, profissionais para poder te ajudar. Mesmo porque ninguém começa correndo, né? Nem consegue. Lógico. Então, assim, a intensidade é muito baixa. E essa caminhada, você já faz no teu dia a dia. Então, isso não vai estar aumentando o teu risco. Porque é coisas que você já faz, na verdade, vai estar diminuindo. Porque você vai estar agregando mais de movimento no teu dia a dia. E é um grande diferencial, acho que, do profissional que ama o que faz, né? É a gente querer o bem do outro acima de qualquer coisa, independente de estar sendo o nosso paciente ou não. A gente quer ver a pessoa se alimentando bem, a gente quer ver a pessoa praticando esporte, dormindo bem e tendo mais anos de boa vida. Não só mais anos de vida, mas mais vida nesses anos, né, Andréia? Exato. Eu tô muito... Desculpa, Érica. Podemos confundir a doutora Érica Vidal, pelo amor de Deus. Mas assim, Érica... Você vai ter que cortar. Não, pode deixar. Pode deixar, não vai lá, não. Érica, uma palavra final, o que você poderia dizer para os seus pacientes, os clientes? O que você pode desejar a essas pessoas? Qual é a mensagem que você passa como profissional, né, como corredora?
o que você falaria para essas pessoas? Tá. Eu tenho 2 frases que eu gosto muito, vou escolher uma delas. Cuide de você como você cuida das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Então, a gente tem que precisar se cuidar para que a gente consiga exercer melhor cada função da nossa vida. É a história do avião, né? Quando ele começa a cair, a primeira coisa que vê, bote a máscara em você. Para depois botar a máscara nos outros. Sim, né? sim. Doutora Érica Vidal, eu te agradeço muito a sua presença. A gente vai ter, quando lançar o livro, a gente vai chamar, tá? A gente vai chamar, beleza. Porque acho que foi um papo, é um papo muito rápido, né? Isso aqui passa muito rápido. A gente acha que não vai passar, mas passa tão rápido, mas não consegue falar. Uma coisa vai emendando na outra. Eu queria agradecer muito também. Eu acho que foi uma aula para todos nós, para a gente que está aqui lidando com saúde o dia todo, para quem está ouvindo a gente, os nossos clientes, pacientes, né? E uma visão assim que é o que a gente quer ver no mundo, né? Sim. São as pessoas prevenindo doenças e tratando pessoas, não só, né, órgãos e partes do corpo. Mas uma pergunta que não quer calar: qual a sua próxima prova de corrida? A mais importante foi hoje. Não foi? Hoje eu fiz uma da WTR. A da WTR? Fiz, mas eu não tenho prova nenhuma esse ano, sabe? Eu vou vivendo. Sabe por quê? Porque hoje a corrida o exercício em si, para eu me dedicar para alguma prova, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E aí, sabe aqueles pratinhos que você tem que equilibrar? Isso. E às vezes você não dá conta de tudo. Porque aí tem que... Eu estou gostando de estudar, então eu estou lendo bastante, já tem uns 3, 4 anos, então tem um momento da manhã da leitura, depois vem o exercício, tem que arrumar as crianças para a escola, depois tem que trabalhar. Então, quando eu fiz a maratona, eu tive que escolher. Então, alguma coisa vai ter que ser deixada de lado para eu poder me fazer a maratona. Isso. Então, hoje, o exercício, ele é uma coisa que vem agregar e não vem me causar uma pressão maior para não me causar ansiedade, para ele ser um aliviador de ansiedade, não só um componente que vai aumentar a minha ansiedade, para que ele venha agregar mais saúde física, mental e emocional nos meus dias e não me trazer uma pressão. Então, essa prova eu fiz hoje e eu resolvi, tem, sei lá, umas 3 semanas. Eu treino e eu falei com o meu professor, agora tem que botar mais subidas aí, porque eu vou fazer a WTR na... Então, assim, eu vou agregando e vamos ver o que vai acontecer esse ano aí. Fiz bem, pô, tá bom. Eu tô ficando velha, né? Porque a recuperação... Hoje pra ouvir, eu falei, cara, tô cansada pra caramba, vambora. Não, mas isso que é importante. É importante que estava lá, fez, exato, né? Exato. E é isso que é importante. Sim. Tá bom? Exato. Então, obrigada. Doutora Érica, agradeço muito a sua presença, tá bom? Pessoal, vocês que estão assistindo, acompanhe a gente no podcast. Bernardo, qual é o nosso Instagram? Que eu sempre esqueço o nosso Instagram. Mas tem o canal no YouTube e tem o Spotify. Antes de chegar no Instagram, vocês já podem começar a seguir o YouTube lá, marca a gente lá. O Spotify. Mas o Instagram Produção Caft Podcast. Tá bom, pessoal? Então segue a gente lá, marca a gente lá. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E qualquer dúvida, manda mensagem lá que a gente manda para a doutora Érica que vai responder. Tá bom? Com certeza. Prazer, gente. Muito obrigada. Obrigado a você.